Lula confessa abuso de poder político em dossiê da Covid contra Bolsonaro. Essa é a acusação fortíssima que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. Vamos pegar um vídeo recente que levantou essa bola e mapear direitinho os argumentos e dados que eles apresentaram para entender, de forma estruturada, o que está por trás dessa história toda. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, já aproveita e inscreva-se no nosso canal nos próximos segundos para não perder as nossas análises. Combinado? Seção 1. O dossiê e a polêmica. Bom, segundo o material-fonte que a gente está analisando, toda essa controvérsia começou com a sanção de uma lei. O presidente Lula sancionou o dia 12 de março como Dia Nacional de Memória das Vítimas da Covid-19. Só que o que realmente chamou a atenção do autor do vídeo original não foi a data em si. É que, junto com esse anúncio, o governo divulgou uma espécie de dossiê, uma cartilha mesmo, focada todinha em reunir aquelas declarações polêmicas do ex-presidente Bolsonaro durante a crise sanitária. Segundo a fonte, isso seria uma tentativa da atual administração de reviver velhas narrativas da pandemia no momento de desespero político. Seção 2. Abuso de poder político? É exatamente aqui que a situação escala. Olha só a contradição flagrante que a nossa fonte aponta. Do lado esquerdo, a gente tem a afirmação inicial do presidente Lula dizendo publicamente que esse dossiê teria sido feito pela equipe do Ministério da Saúde. Mas, imediatamente do lado direito, vemos a correção rápida feita logo depois pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Ele correu para afirmar que, na verdade, a cartilha foi produzida de forma independente, sem usar a estrutura do ministério. E por que essa correção a jato, né? A fonte explica que a chave disso está justamente no conceito de abuso de poder político. Basicamente, é o uso do maquinário, dos recursos financeiros ou do pessoal do Estado para promover ataques eleitorais contra um adversário. O argumento central do vídeo é bem claro. Se o Ministério da Saúde tivesse mesmo produzido esse material, como Lula falou no começo, isso seria propaganda eleitoral com dinheiro público, um crime eleitoral grave. Para o autor da análise, foi por medo dessa implicação jurídica que o ministro Padilha precisou voltar atrás correndo. Seção 3. A defesa de Bolsonaro. A partir dessa acusação contra o governo atual, o autor do vídeo faz um pivô e começa a montar uma defesa superestruturada do histórico do ex-presidente. Os pilares dessa defesa são 3. Primeiro, ações importam mais que palavras. Eles reconhecem que as falas do Bolsonaro foram ríspidas, mas defendem que a gestão administrativa funcionou. Segundo, a vacinação. O argumento aqui é que simplesmente não houve atraso e que o governo comprou os imunizantes imediatamente assim que as vacinas ficaram prontas para o mercado. E o terceiro ponto entra na polêmica da cloroquina. A fonte argumenta que era uma alternativa totalmente válida e testável naquela época de incerteza global e que foi a oposição que politizou a ciência. Seção 4. Excesso de mortes na pandemia. Para dar base a esses argumentos, a análise entra de cabeça nos números. E aqui tem uma distinção que a fonte considera vital. Eles dizem que olhar para as mortes notificadas por Covid, ali na esquerda, é um erro crasso, porque existiu um incentivo estrutural que gerou muita supernotificação em alguns lugares e subnotificação severa em outros. Para o autor do vídeo, a única métrica que não mente está na direita, o excesso de mortalidade. Ou seja, pegar o total de pessoas que morreram naquele ano e comparar com a média histórica dos anos anteriores, limpando qualquer viés dos hospitais. E quando a gente aplica essa métrica do excesso de mortalidade globalmente, a fonte argumenta que o Brasil ficou ali num pelotão intermediário. O vídeo faz questão de destacar a Argentina, que teve lockdowns super severos, bastante elogiados pela esquerda na época, mas que acabou registrando um excesso de mortes por 100 mil habitantes, muito maior que o do Brasil. O México também estaria em uma situação bem pior. Na visão do autor, esses números provam que a gestão federal brasileira, tão criticada lá fora, na verdade, evitou um desastre estatístico muito maior. Seção 5. Medidas, vacinas e imunidade. Tendo estabelecido essa leitura dos dados, o vídeo parte para suas alegações mais controversas. Eles dividem drasticamente o que falhou e o que realmente importou no combate ao vírus. Do lado do que teria falhado redondamente, eles colocam todas as grandes intervenções de governo, lockdowns, uso de máscaras e, com muita ênfase, o fechamento prolongado das escolas, que eles classificam como um atraso imperdoável. Do outro lado, o que realmente teria ditado o ritmo da pandemia, segundo a fonte, foram fatores fora do controle dos políticos, a idade da população, a imunidade de rebanho natural e a mutação do vírus para variantes mais brandas.
Para provar essa tese da imunidade natural, o material fonte mostra essa linha do tempo intrigante. Eles afirmam categoricamente que o número de mortes já estava despencando muito antes da vacinação em massa fazer efeito. A lógica deles é essa aqui. Quando o Brasil bateu 10% de cobertura vacinal, as mortes diárias já tinham caído incríveis 80%. A conclusão que a fonte tira? Que a vacina é uma proteção individual super válida, sim, mas o que freou a pandemia de verdade foi a imunidade espontânea da população, não a vacinação em si. E como essa imunidade natural se espalhou tão rápido? O autor explica isso através desse ciclo de evolução viral em 3 passos. Passo 1, o vírus original chega altamente letal, mas espalhando mais devagar. No passo 2, a natureza age e surge a variante Ômicron. Aí entra o passo 3, o grande divisor de águas. A Ômicron se espalhou absurdamente rápido, mas matando muito menos, como se fosse um resfriado forte generalizado. Segundo a fonte, foi essa transição natural do vírus que imunizou a galera quase sem mortes adicionais, que efetivamente enterrou a pandemia. Seção 6. Impacto político das acusações. Juntando todas essas defesas e análises de dados, a conclusão do material original é bem direta. Eles veem essa tentativa de reviver o assunto da pandemia como uma estratégia de puro desespero baseada em velhas narrativas de 2022. O argumento é que o governo atual não está conseguindo emplacar novos desgastes contra a direita e, por isso, precisa requentar esse dossiê médico, tirando o foco dos problemas reais que a população está enfrentando agora. O que nos traz a nossa grande provocação final. Depois de ver todos esses dados contestados, as defesas ferrenhas e as teorias sobre abuso de poder que a gente estruturou aqui, a pergunta que fica para reflexão é: reviver as dores e as decisões da pandemia vai realmente alterar a balança de poder do cenário político atual? Ou é só uma manobra ineficaz focada no retrovisor? É fascinante e, ao mesmo tempo, assustador ver como a matemática e a saúde pública são moldadas para sustentar narrativas tão opostas. Esse é o poder de analisar informação direto da fonte. Muito obrigada por acompanhar mais esse destrinchamento com a gente. Mantenham o foco, continuem questionando tudo e até a próxima!